O significado profético. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. De Rei Davi e Rei Salomão. Introdução. Saul, Davi e Salomão foram os 3 primeiros reis de Israel. Cada um deles reinou por um período de 40 anos e, acredito eu, cada um deles é profético de um período diferente da história. Como expliquei na cronologia bíblica, o tempo bíblico é dividido em grandes períodos de 2000 anos, cada um subdividido em 40 jubileus ou períodos de 50 anos. O primeiro período de 2000 anos decorreu de Adão até o nascimento de Abraão. O segundo período de 2000 anos decorreu de Abraão até o dia da morte de Jesus. O terceiro período decorreu desde então até aproximadamente o presente. Acredito que o reinado de 40 anos de Saul seja uma representação dos 2000 anos, 40 jubileus, de Abraão a Jesus, quando Deus lidou principalmente com o povo judeu. O reinado de 40 anos de Davi representa o período de 2000 anos desde então até agora, que tem sido descrito como a Era da Igreja ou a Era da Graça. O reinado de Salomão corresponde à Era do Reino para a qual estamos nos movendo agora. Se isso estiver correto, uma comparação entre Davi e Salomão nos ajudará a entender os propósitos de Deus neste momento e as mudanças que estão ocorrendo em suas relações com seu povo e com o mundo. Esses 3 reis diferiam muito em caráter, realizações e, principalmente, em seu relacionamento com Deus. Em outro texto, comparei Saul e Davi, e neste, compararei Davi e Salomão. Primeiro, vejamos algumas diferenças entre Saul e Davi. Saul e Davi. Saul e Davi foram ungidos reis pelo profeta Samuel. Deus claramente os escolheu, e ambos obtiveram grandes sucessos militares. No entanto, a vida de Saul e de seus 3 filhos terminou em desastre e rejeição por Deus. Davi tornou-se pai de uma dinastia que se assentou por séculos no trono de Judá e foi eventualmente substituída para sempre pelo trono eterno de seu descendente, Jesus Cristo. Saul fala da antiga aliança, que no final só traz a morte. Exteriormente, ele era belo, forte e capaz, mas seu coração interior não estava voltado para Deus. Sua desobediência e pecado acabaram por lhe causar rejeição e morte. Até mesmo seu filho Jonatas, amigo querido de Davi e valente guerreiro em batalha, morreu com ele no Monte Gilboa, morto em combate pelos filisteus. Davi escreveu um belo lamento para ambos, terminando com as tristes palavras: como caíram os valentes, e pereceram as armas de guerra. 2 SM 1:17 da manhã menos 27. Deus deu um novo começo ao escolher Davi, um homem segundo seu coração. Ele não podia aceitar nenhum descendente de Saul, nem mesmo alguém de sua tribo. Saul vinha da tribo de Benjamim, mas Deus se voltou para a tribo de Judá para escolher o homem e seus descendentes que se sentariam no trono em Jerusalém pelos séculos vindouros. Assim, Davi reinou por 40 anos e se tornou o rei mais famoso da história do mundo. Morreu em paz em sua cama e passou sua coroa para seu filho Salomão. Escrevi separadamente sobre Saul e Davi. O sonho de Salomão. Em que Salomão era diferente de seu pai Davi. No início do reinado de Salomão, Deus lhe apareceu em sonho. Este evento, descrito em 1 Reis 3, é uma chave vital para a compreensão do que se seguiu. Aqui está a narrativa. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite, em sonho, e Deus disse: peça o que quiser que eu lhe dê. Salomão respondeu: ó Senhor, meu Deus, fizeste reinar o teu servo em lugar de meu pai Davi. Mas eu sou apenas uma criança pequena e não sei como cumprir as minhas obrigações. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo grande, tão numeroso que nem se pode contar nem numerar. Dá, pois, ao teu servo um coração discernente para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo,
O Senhor agradou-se de Salomão por ter pedido isso. Então Deus lhe disse: visto que pediste isso, e não vida longa nem riquezas para ti, nem pediste a morte dos teus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que pediste. Darei a ti um coração sábio e discernente, de modo que nunca houve ninguém como tu, nem jamais haverá. Além disso, darei a ti o que não pediste, riquezas e honra, para que durante a sua vida não terá rei igual a você. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Salomão pediu a Deus apenas uma coisa: sabedoria. Deus lhe concedeu a sabedoria que ele pediu, mas também lhe prometeu riquezas e honra, paz e vida longa, se andasse nos caminhos de Deus como seu pai Davi. Consideraremos cada uma dessas dádivas separadamente. Vida longa. Deus prometeu a Salomão vida longa, mas com uma condição: e se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei vida longa. Em seus últimos anos, Salomão parece não ter cumprido a condição de Deus. Como veremos, ele seguiu outros deuses. Era jovem quando se tornou rei e reinou por 40 anos. Podemos supor que ele morreu aos 60 anos. O Antigo Testamento dá muita ênfase à longevidade. Encontramos isso mencionado até mesmo no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É acento circunflexo x 20,12. Melhor é um cão vivo do que um leão morto, SC 9:4. Saúde e vida longa estão entre as maiores bênçãos que alguém pode ter, se considerarmos apenas esta vida. O Novo Testamento raramente menciona a vida longa, mas a vida eterna, ou seu verdadeiro significado, a vida espiritual, é mencionada muitas vezes. Saúde natural e vida longa na Antiga Aliança são imagens da vida espiritual e da saúde espiritual na Nova. No reino natural, a vida e a saúde são os alicerces de todas as outras bênçãos. Você não pode desfrutar de comida, bebida, bens, entretenimentos ou qualquer outra coisa depois de morrer, ou se seu corpo estiver atormentado pela dor. O mesmo acontece no reino espiritual. A menos que você tenha vida espiritual e saúde espiritual, não pode esperar por mais bênçãos espirituais. No início de seu ministério, Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nunca teremos sabedoria e riquezas no espírito a menos que primeiro tenhamos vida. Sabedoria. Porque Salomão pediu sabedoria a Deus, ele havia subido ao trono como jovem filho de um grande pai e sentia uma grande responsabilidade. Seu irmão mais velho, Adonias, já havia tentado tomar-lhe o trono. Ele desejava profundamente governar o povo de Deus com justiça. Sem dúvida, tinha grande respeito pelas muitas virtudes de seu pai. Davi tinha fé e grande coragem na batalha, generosidade e perdão até mesmo para com seus inimigos. Ele era poeta e músico. Acima de tudo, tinha um profundo amor a Deus. No entanto, parece que Davi carecia de sabedoria, e provavelmente Salomão já tinha visto isso e suas consequências. Duas histórias ilustrarão essa diferença entre pai e filho. Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, tinha um filho aleijado chamado Mefibosete. Davi ignorou a prática padrão da época de massacrar todos os homens de uma dinastia real rival. Em vez disso, adotou Mefibosete como seu próprio filho, para comer com ele à sua mesa pelo resto da vida. Que graça e misericórdia para com os indignos! Quão belamente vemos manifestado em Davi o coração amoroso de Deus pelos desagradáveis. Chegou a hora em que Absalão, um dos filhos de Davi, se rebelou contra ele, e Davi teve que fugir de Jerusalém. Ziba, servo de Mefibosete, juntou-se a Davi no exílio, mas Mefibosete permaneceu no palácio. Quando Davi perguntou onde estava Mefibosete, Ziba respondeu: ele está em Jerusalém,
Pois pensa, hoje a casa de Israel me devolverá o reino do meu avô. Davi respondeu a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. 2 Sm 16 para 3-4. Com o tempo, Absalão foi morto e Davi retornou com Ziba para Jerusalém. Mefibosete saiu ao encontro deles. A primeira pergunta de Davi foi: por que você não foi comigo, Mefibosete? Mefibosete respondeu que Ziba se recusara a ajudá-lo a selar sua jumenta e o havia caluniado diante de Davi. Ele havia sido fiel a Davi o tempo todo. 2 Sm 7:24 da noite -30. Fiquei intrigado com a história, reli todos os detalhes e tentei decidir qual dos dois homens estava dizendo a verdade e qual estava mentindo. Então, outro pensamento me ocorreu. O problema não era meu, mas de Davi. Como eu saberia se Davi não soubesse? O próprio Davi não conseguia decidir qual dos dois homens estava dizendo a verdade e qual estava mentindo, então ordenou que dividissem a propriedade de Mefibosete entre si. Em tudo isso, Davi demonstrou uma chocante falta de sabedoria. O resultado foi uma grave injustiça. Se Mefibosete estivesse dizendo a verdade, ele foi privado de metade de seus bens sem motivo, e Ziba foi ricamente recompensado por suas mentiras. Se Ziba estivesse dizendo a verdade, então Mefibosete era culpado de grave traição e ingratidão para com um homem que lhe havia demonstrado apenas bondade merecida. Ele fez muito bem em perder metade de seus bens. Somado a isso, Davi estava quebrando sua promessa a Ziba. Salomão, logo após seu encontro com Deus, enfrentou um problema muito mais difícil, ver 1 Reis 3:16 da manhã -28. Duas prostitutas deram à luz na mesma casa. Um bebê estava vivo e saudável, e o outro morreu. Cada uma delas reivindicou o bebê vivo como seu, e não houve testemunhas. Salomão recebeu sabedoria de Deus. Tragam-me uma espada. Cortem a criança viva em dois e deem metade a uma e metade a outra, disse ele. A mãe verdadeira disse: por favor, meu senhor, dê a ela o bebê vivo. Não o mate. A outra mulher disse: nem eu nem você o teremos. Cortem-no em dois. A mãe verdadeira logo recuperou seu bebê. Salomão, repleto da sabedoria divina, resolveu um problema quase impossível. Davi fracassou em uma situação muito mais fácil. A justiça de Salomão reflete a justiça de Deus, baseada em sabedoria infinita. A de Davi reflete os esforços frágeis dos recursos humanos, sem ajuda. Este evento no início do reinado de Salomão foi espetacular e fez com que seu povo o admirasse. No entanto, foi apenas um antegozo da sabedoria que mais tarde lhe seria dada. Foi como um lampejo de inspiração ou um dom do Espírito para atender a uma necessidade imediata. Mais tarde, ele adquiriu sabedoria em todos os assuntos relevantes para a sua época. Segundo o registro, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo discernimento, e uma amplitude de entendimento tão incomensurável como a areia da praia. 1 Reis 4:29 da manhã. Sua sabedoria era tão grande que pessoas vinham de longe para ouvi-la. O próprio Jesus crescia em sabedoria e estatura. Ele não experimentou uma transformação total repentina. Aos 12 anos, era sábio o suficiente para discutir a lei com pessoas muitos anos mais velhas. Aos 30 anos, essa sabedoria havia amadurecido até a perfeição, e ele estava pronto para a obra que seu pai o havia chamado a fazer. A era da igreja que agora está passando não tem sido uma era de sabedoria. Muitos dos verdadeiros santos de Deus foram membros de igrejas corruptas. Eles se alimentaram mais de fábulas do que de verdades. Eles lutaram, oraram e choraram como Davi, e derramaram seu sangue por amor ao seu Salvador. Em geral, porém, faltava-lhes sabedoria. Jesus disse aos seus discípulos: os filhos desta era são mais sábios em sua geração do que os filhos da luz. Aquela era não deveria ser uma era de sabedoria para o povo de Deus. O próprio Paulo possuía uma sabedoria extraordinária vinda de Deus. Ele recebeu uma compreensão das escrituras hebraicas que,
vista no contexto da época, era bastante inacreditável. As crianças comem sua comida em total ignorância de como ela chegou à mesa. Elas não sabem nada sobre o trabalho de seus pais para ganhar dinheiro, comprar a comida, cozinhá-la e servi-la a eles. Elas tomam tudo como garantido. Assim, a maioria das pessoas lê o Novo Testamento sem saber como ele chegou lá. Deus havia iluminado a mente de Paulo com sabedoria celestial que ele expressou nas cartas que escreveu. Ele falou dessa sabedoria em Efésios 3, 9,10, para que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo seu eterno propósito, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio Paulo experimentou essa sabedoria, mas a Igreja não permaneceu nela, mas, em grande parte, caiu na cegueira, na ignorância e na loucura. Sua visão de uma igreja que demonstrasse a multiforme sabedoria de Deus foi adiada em sua concretização. A era de conflitos de Davi precisava vir primeiro. O mundo certamente entrou em uma era em que o conhecimento cresceu além de qualquer imaginação. Em muitos aspectos, as pessoas também estão mais sábias do que eram. Em comparação, o povo de Deus muitas vezes parece, e é, tolo. Isso agora vai acabar. Chegamos ao tempo em que, como Salomão, podemos pedir sabedoria a Deus, e Ele a dará. Jesus era sábio com a sabedoria de Deus. Ele quer nos transmitir a sua sabedoria. O que é sabedoria e como Jesus a concede? A sabedoria é Jesus, e Ele a concede ao conceder a si mesmo. Paz. Paz não foi mencionada entre as bênçãos que Deus prometeu a Salomão em seu sonho. No entanto, era o significado do seu nome. Salomão, Shilomo, em hebraico, assim como a palavra Shalom, significa paz, e era claramente uma característica do seu reinado. Davi definitivamente fora um homem de guerra. No fim de sua vida, Davi disse a Salomão: "Mas esta palavra do Senhor veio a mim. Você derramou muito sangue e lutou muitas guerras. Não construirá uma casa ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, perante mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz e descanso, e eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, paz, e darei paz e tranquilidade a Israel durante o seu reinado." 1 Crônicas 22. 8,9. Os profetas Isaías e Miqueias previram um dia em que as pessoas transformariam suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem se adestrarão mais para a guerra. Isaías 2:4. O escritor aos Hebreus viu a mesma realidade como o cumprimento do sábado. Ele escreveu: "Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus." HB 4:9. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 2P 3:8. 6 dias ou 6.000 anos do tempo bíblico estão agora completos, e estamos entrando no 7º dia. Creio que chegará o dia em que as guerras cessarão e as nações do mundo viverão em paz umas com as outras. Mas, mais importante ainda, chegará o dia em que o povo de Deus entrará em seu descanso sabático e, cessando suas próprias obras, viverá e descansará no poder de Deus. Veja também descanso sabático. Riquezas. Prosperidade e riqueza são a consequência natural da sabedoria e da paz. A sabedoria é a base da prosperidade, assim como a insensatez é a base da pobreza. Sem paz, porém, não há muita prosperidade. Guerras trazem pobreza para a maioria das pessoas. Salomão governou uma vasta região, e muitos dos países vizinhos lhe pagavam tributos. Ele enriqueceu imensamente. Para Salomão, essa riqueza significava um palácio magnífico, um grande número de servos, grandes quantidades de gado, comida e bebida em abundância, e grandes quantidades de ouro, prata e pedras preciosas. Qual é o equivalente espiritual dessa riqueza natural? Seu palácio,
Em primeiro lugar, pensemos no palácio ou casa de Salomão, como o chamam os hebreus. Era uma estrutura enorme, medindo 100 côvados, 50 jardas, por 50 côvados, 25 jardas, e 30 côvados, 45 pés, de altura. Ao todo, levou 13 anos para ser construída. O que é uma casa? Talvez devêssemos perguntar aos sem-teto. É um lugar onde você mora, que é seu. Ela lhe dá segurança. Ela lhe dá proteção contra as intempéries. É um lugar onde você pode guardar todos os seus bens em segurança. Muitas vezes, uma casa é o indicador mais claro da prosperidade de uma pessoa. Jesus disse aos seus discípulos que iria preparar um lugar, uma morada, para eles. Mais tarde, disse-lhes que deveriam permanecer nele. Ele é esse lugar. Ele é a casa. Ele é onde devemos viver. Ele é a nossa proteção contra as tempestades. Nossas riquezas espirituais estão seguras somente nele. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o grande palácio onde podemos viver em prosperidade e abundância. Seus servos. Salomão também tinha um grande número de servos. Qual o significado deles para nós? Em Hebreus 1:14 da manhã, lemos: Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está repleta de mensagens e atividades de anjos. No entanto, a maioria de nós sabe muito pouco sobre eles. Às vezes, eles eram os mediadores de revelações, como no caso de Daniel e João. Às vezes, auxiliavam os israelitas em batalha. Às vezes, forneciam ajuda em momentos de necessidade. Eles ministraram a Jesus tanto no deserto após sua tentação quanto no Getsêmani. Alimentaram Elias em sua hora de necessidade. Paulo fala de um tempo futuro em que o povo de Deus julgará os anjos. Talvez eles sejam o equivalente espiritual da multidão de servos humanos de Salomão. Seus animais. Além dos servos, Salomão possuía grande número de animais, especialmente cavalos. Os animais podem realizar trabalhos excelentes, mas sua grande diferença em relação aos humanos, como visto nas Escrituras, é que lhes falta o poder do pensamento. O Salmo 32:9 diz: Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento. Salomão, por outro lado, como vimos, era cheio de sabedoria e tinha um coração compreensivo. Acredito que haverá um lugar nos propósitos de Deus para aqueles que o servem com grande força, mas permanecem sem sabedoria e entendimento espiritual. Suas provisões. Comida e bebida simbolizam a palavra e o Espírito de Deus. Quando Deus fala e ouvimos a sua voz, somos alimentados. Sua palavra é o alimento que nos nutre e nos fortalece. Seu Espírito é o vinho que nos alegra. Certamente já provamos a boa palavra de Deus e bebemos o vinho do seu Espírito, mas a festa que se aproxima será um banquete que fará o melhor do passado parecer apenas pão e água. Seus tesouros. Os tesouros de Salomão estavam repletos de ouro, prata e pedras preciosas. Tanto a Bíblia quanto a linguagem comum associam riquezas à sabedoria. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro, escolher o entendimento em vez da prata. PV 4:16 da tarde. Como citado acima, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. CL 2:3. Já vimos que a sabedoria foi o dom que Salomão pediu a Deus, e foi esse dom que levou a todos os outros. Humanamente falando, sabedoria e conhecimento levam à riqueza. Conhecimento de negócios, direito, medicina ou informática pode enriquecer as pessoas. A riqueza é, portanto, a chave para outras posses. O ouro, a prata e as pedras preciosas do mundo espiritual são sabedoria, conhecimento e entendimento. A sabedoria é preciosa e bela e também traz consigo todas as outras bênçãos espirituais. Até agora, creio eu, vivemos na pobreza. Só experimentamos uma pequena parte da imensa riqueza que nosso Pai espera nos dar.
A riqueza está nas posses espirituais combinadas do povo de Deus. Quando Deus unir o corpo de Cristo e levá-lo a uma maturidade e plenitude além da nossa imaginação atual, teremos então a riqueza de Salomão. Essa união será a construção do Templo de Salomão. Templo de Salomão. Jesus disse aos seus discípulos: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Sim, ambas as verdades são simultaneamente verdadeiras. Vivemos em Jesus, e Jesus vive em nós. Deus é a nossa morada. Nós somos a sua morada. Assim, a casa de Salomão nos retrata vivendo em Deus. O templo retrata Deus vivendo em nós. Essas grandes verdades se contradizem para a mente natural, mas podem se harmonizar no reino do Espírito, que não está sujeito às leis do tempo e do espaço. Davi queria construir um templo, mas, por ser um homem de guerra e derramamento de sangue, Deus não permitiu que ele realizasse sua ambição. Ele foi autorizado a fazer os preparativos para o templo, mas a tarefa de construí-lo coube a Salomão. Este templo será o verdadeiro corpo de Cristo. Não é a igreja visível que vimos e vivenciamos no passado e até agora. Pelo contrário, a maior parte dela tem sido a contrapartida de Babel ou Babilônia na Bíblia. Deus planeja unir o seu povo. Com isso, não me refiro a grandes aglomerações de cristãos em prédios enormes ou ao ar livre. Nem me refiro a uma superdenominação de todos os carismáticos, evangélicos ou crentes na Bíblia. Essas coisas podem começar com boas intenções, mas terminam em mais uma reconstrução da Torre de Babel. O verdadeiro templo de Deus será e é uma reunião espiritual do corpo de Cristo. Onde o povo de Deus deve se reunir? Paulo menciona o único lugar aceitável em sua carta aos Tessalonicenses. Devemos nos reunir para ou diante dele, 2 Tessalonicenses 2:1. Quem é ele? Quem mais, senão Jesus? Onde 2 ou 3 estão, em verdade e realidade, reunidos em seu nome, ele está no centro. Veja reunindo-se. Esta é a unidade que Deus planejou para o seu povo. A construção propriamente dita do templo levou 7 anos, mas a preparação dos materiais começou muito antes disso. As pedras foram talhadas e moldadas nas pedreiras antes de serem montadas no local do templo. Na construção do templo, usaram-se apenas blocos trabalhados na pedreira, e não se ouviu o som de martelo, cinzel ou qualquer outra ferramenta de ferro no local do templo enquanto ele estava sendo construído, 1 Reis 6:7. Assim, as pedras vivas que constituirão o templo espiritual também estão sendo moldadas com martelos e formões longe do local do verdadeiro templo, onde finalmente serão montadas. É isso que está acontecendo agora. A glória de Deus não é visível nessas pedreiras, mas quando essas pedras forem silenciosamente montadas para formar o templo espiritual de Deus, a manifestação de sua glória estará além de tudo o que possamos conceber ou imaginar. Quando o templo finalmente ficou pronto, Salomão convocou o povo de Israel para sua dedicação, 1 Reis 8. Que época Deus escolheu para essa grande ocasião? Tinha que ser a festa dos tabernáculos. Quando mais poderíamos esperar? Essa festa é a última das 7 que Deus concedeu ao seu povo por meio de Moisés e representa o clímax e o cumprimento de todos os seus propósitos. Em todo o seu simbolismo, corresponde perfeitamente ao reinado de Salomão. Lemos que a nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não puderam realizar o seu serviço por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o seu templo, 1 Reis 8:11. O reinado de Salomão foi o clímax da história antiga de Israel. Nunca mais, enquanto eles permaneceram como nação, houve um período de tanto poder e glória nacional. E este momento, quando a glória de Deus encheu o templo, foi o grande clímax do reinado de Salomão. Que ocasião! Quem jamais o esqueceria? No entanto, por mais maravilhoso que tenha sido, ainda não passava de uma imagem da glória do templo espiritual que agora está para ser construído. O dia de Pentecostes também foi um dia que ninguém presente jamais esqueceria.
A glória de Deus desceu sobre a multidão reunida, e o poder de Deus foi liberado de uma forma nunca antes vista. Muitos naquele dia foram transformados para a vida e para a eternidade. Por mais maravilhoso e indescritível que tenha sido, aquele dia foi apenas um antegozo de uma glória muito maior que estava por vir. Foi apenas a primeira colheita, e durou apenas um dia. A vindoura festa dos tabernáculos será uma colheita muito maior de frutos que levaram todo o verão para amadurecer. Não será apenas um dia, mas uma semana inteira de celebração. Há uma linda oração e hino hebraico. Que a casa do templo seja construída rapidamente, em nossos dias, e concede-nos a nossa parte na tua lei. Podemos cantá-lo agora com muito mais compreensão do que seu escritor inspirado. A Rainha de Sabá. O reinado de Salomão é famoso pela visita da Rainha de Sabá, descrita em 1 Reis 10. Sua fama havia se espalhado por seu país, mas ela achou que tudo era exagerado. Ela veio testá-lo com perguntas difíceis, e ele respondeu a tudo o que ela perguntou. Ela viu seu palácio, seus servos e toda a sua riqueza e, traduzindo quase literalmente, isso a tirou o fôlego. Ela disse: o relato que ouvi em meu próprio país sobre suas realizações e sua sabedoria é verdadeiro. Mas eu não acreditei nessas coisas até que vim e vi com meus próprios olhos. De fato, nem metade me foi contada. Em sabedoria e riqueza você excedeu em muito o relato que ouvi. 1 Reis 10. 6,7. Mais adiante no mesmo capítulo lemos que o mundo inteiro procurou uma audiência com Salomão para ouvir a sabedoria que Deus havia posto em seu coração. 1 Reis 10:24 da manhã. A última profecia de Zacarias, 2:16 da tarde, quer ele próprio a soubesse ou não, concorda perfeitamente com esses eventos. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Isaías e Miqueias predizem ainda mais definitivamente a vinda das nações à casa de Deus em Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, será elevado acima dos montes, e todas as nações afluirão a ele. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, IS 2:2, MQ 4:1. Em contraste, Jesus disse aos seus discípulos para irem por todo o mundo e pregarem as boas novas a toda a criação. Porque Jesus não disse aos seus discípulos para esperarem em Jerusalém até que as nações, ou os pagãos, viessem até eles. Porque ele lhes disse para irem até as nações. Ele teve que dizer-lhes para irem às nações, porque ainda não havia Salomão nem templo para as nações irem. A era de Davi foi um tempo para os santos saírem. A era de Salomão será um tempo para os pagãos entrarem. Palavras são insuficientes para descrever as glórias do templo que Deus vai construir. E mesmo que pudessem descrevê-lo, como a rainha de Sabá, nossos corações ainda responderiam com incredulidade. No entanto, chegará o tempo em que, como ela, diremos: eu não acreditava nessas coisas até que vim e vi com os meus próprios olhos. Aliás, nem metade me foi contada. Transição. Acredito que estamos agora em um período de transição da era de Davi para a era de Salomão. A transição pode ser um momento de dificuldade e incerteza. Por natureza, nos apegamos ao passado e tememos o futuro desconhecido. Para Samuel, a rejeição de Saul por Deus foi um momento de grande tristeza. No entanto, Deus lhe disse: até quando você terá pena de Saul, visto que o rejeitei como rei sobre Israel? Encha um chifre de óleo e vá. Eu o envio a Jessé, de Belém. Escolhi um dos seus filhos para ser rei, 1 SM 16:1. Samuel precisava seguir em frente com Deus. Davi era o novo homem de Deus, servia a Deus e o amava de todo o coração.
Teve um reinado maravilhoso sobre Israel, mas não era imortal, pelo menos nesta terra. Assim como Saul, sua morte também foi um momento de tristeza. Seu povo o amava profundamente, e ele havia realizado coisas maravilhosas por eles. Eles não queriam que ele morresse. Quando ele envelheceu e enfraqueceu, para adiar o inevitável, eles procuraram na terra uma bela jovem que o mantivesse aquecido. Encontraram Abisag, a sunamita, para se deitar com ele em sua cama. A Escritura registra que ele não a conheceu, dormiu com ela. Metaforicamente falando, seus esforços foram infrutíferos. Não conseguiram mantê-lo vivo. Além disso, o nome Abisag significa pai do erro. Se nos apegarmos às obras passadas de Deus e tentarmos manter vivas as coisas que são passageiras, também seremos pais do erro. Paulo, antes também chamado de Saulo, vivenciou a transição da era da lei para a era da graça. Isso envolveu a rejeição temporária de seu povo, os judeus. Consciente ou inconscientemente, sem dúvida, essa é uma das razões pelas quais ele mudou seu nome do hebraico Saulo para o latim Paulo. Isso simbolizava tanto o fim de uma era quanto a rejeição de um povo. Em Romanos 9, 2,3, ele desabafa: tenho grande tristeza e angústia incessante em meu coração. Pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Mas Deus o havia designado apóstolo para os gentios e ele precisava seguir em frente com Deus. Ele não podia viver nos propósitos passados de Deus. Pedro disse que Davi, depois de ter servido a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu. Nós também devemos servir a nossa geração, não a de Saul, nem a de Davi, nem a de nossos pais, mas a geração de Salomão para a qual estamos agora nos movendo. Em Deus, o futuro é sempre melhor que o passado. O mundo. Consideramos a importância do rei Salomão e seu reinado para o povo de Deus. Agora, analisaremos seu significado para o mundo. Vivemos numa época em que, em muitas áreas da vida, a sabedoria e o conhecimento cresceram muito além da imaginação das gerações anteriores. A ciência e a tecnologia fizeram progressos espetaculares. Provavelmente, avançaram mais nos últimos 50 anos do que em toda a história humana anterior. No entanto, essa sabedoria e esse conhecimento estão longe de ser universais. Muitos problemas humanos permanecem completamente sem solução e, em muitas áreas, apesar do enorme progresso, as pessoas estão em pior situação do que antes. Além disso, apenas uma minoria dos bilhões de pessoas no mundo desfruta dos benefícios desse grande progresso. A paz também chegou parcialmente ao mundo. O mundo ocidental esteve livre de guerras durante a maior parte dos últimos 80 anos. Isso nunca aconteceu antes na história registrada. Mais uma vez, infelizmente, isso está longe de ser verdade em muitas outras partes do mundo. Guerras terríveis continuam, particularmente na África e na Ásia, e causam severo sofrimento a muitas pessoas que já vivem na pobreza. A prosperidade, inimaginável no passado, chegou para muitos no mundo ocidental. Um grande número de pessoas vive estilos de vida melhores do que os reis do passado. Mas, novamente, apenas uma minoria no mundo desfruta dessas bênçãos. Multidões em todo o mundo ainda vivem em extrema pobreza, sem saber quando farão a próxima refeição. A longa vida, a última bênção prometida a Salomão, também está se cumprindo para alguns. Muitos no Ocidente estão vivendo até 30 anos a mais do que as gerações anteriores. Mas em outras partes do mundo, a expectativa de vida média é provavelmente menor do que no passado. Muitos não sobrevivem à infância, e pessoas de 50 anos podem se sentir e parecer velhas. Em tudo isso, vemos o início e o potencial, mais longe da imagem completa. Aguardamos ansiosamente o dia previsto pelo profeta Abacuque, quando a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor,
Como as águas cobrem o mar, HC 2:14 da manhã. A queda de Salomão. Para completar, mencionaremos brevemente a queda de Salomão. Apocalipse 20 fala de Satanás sendo preso por 1000 anos e então libertado por um curto período. Correspondentemente a isso, em 1 Reis 5:4, Salomão diz: Mas agora o Senhor, meu Deus, me deu descanso de todos os lados, e não há adversário nem calamidade. Adversário em hebraico é a palavra Satanás. A tradução literal é: não há Satanás. Mais tarde, em 1 Reis 11, depois que Salomão se afastou do Senhor para adorar outros deuses, lemos: YHWH levantou contra Salomão um adversário, novamente em hebraico, um Satanás. Para Salomão, Satanás foi preso e então libertado. Parece que Salomão serviu ao Senhor por 20 anos antes de cair. 20 jubileus de 50 anos são 1000 anos, e portanto o período de tempo também corresponde ao período em que Satanás esteve preso. 1 Reis 11 para ao menos 3 descreve a queda de Salomão. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Hititas. Eram de povos sobre os quais o Senhor havia dito aos israelitas: não se casem com elas, porque certamente converterão o coração de vocês para segui-las. Contudo, Salomão se apegou a elas com amor. Ele teve 700 esposas de origem real e 300 concubinas, e suas esposas o desviaram. Salomão priorizou a conveniência política em detrimento da obediência a Deus. Fez alianças com países vizinhos e tomou esposas de suas famílias reais. Em particular, tomou como esposa a filha do faraó egípcio. O resultado imediato foi espiritual. Suas mulheres lhe desviaram o coração, 1 Reis 11 para 3. Os frutos a longo prazo dos pecados de Salomão foram tanto políticos quanto espirituais. Uma geração depois, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão havia feito, 1 Reis 2:25 da tarde, 26. Sob Saul e Davi, Israel havia se tornado um poderoso país independente. Tudo isso foi perdido e, por várias centenas de anos, Israel tornou-se um estado vassalo do Egito. Com exceção de um breve período de liberdade sob os Macabeus, Israel permaneceu sujeito a uma potência estrangeira após a outra até 14 de maio de 1948. Conclusão. O tema principal deste texto é a manifestação vindoura da glória de Deus em seu povo. Com variados graus de clareza e detalhes, os 7 pontos a seguir dão testemunho independente disso. Reinado de Salomão. O dia de sábado. A manifestação dos filhos de Deus. RM 8:18 da manhã -21. Os 1000 anos de Apocalipse 20. As profecias de Isaías, especialmente capitão 2 para 2-4, repetidas em Miqueias 4, 1-3. A profecia de Zacarias 4:16 da manhã. Progresso no mundo moderno. Quantas testemunhas precisamos como prova? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, o fato será estabelecido. A Bíblia diz isso 5 vezes, com pequenas variações. Elevemos, pois, os nossos corações, louvemos a Deus e alegremo-nos com as maravilhas que nos aguardam. Nas palavras de Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, guardada nos céus para vocês, que estão sendo guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo, 1 P1 para 3-5.
Deixemos de lado a incredulidade e confiemos em Deus que Ele realizará as coisas grandes e maravilhosas que prometeu. Estejamos dispostos a seguir em frente com Deus. Paremos de lamentar a morte de Saul. Não procuremos manter Davi vivo além do tempo que lhe foi concedido. Em vez disso, como o apóstolo Paulo, esqueçamos o que ficou para trás e, avançando para o que está diante de nós, prossigamos para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Filipenses 3:14 da manhã. Cronologia bíblica.